Amados, estamos aqui mais uma vez para fazermos aqui um resumo da lição bíblica da escola dominical. Tá? Nós vamos hoje falar sobre a mordomia do trabalho. Esse é um assunto muito importante. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a mordomia do cristão, né? Então nós precisamos entender bem isso. E hoje, nessa lição de 1º de setembro, nós vamos falar sobre a mordomia do trabalho. Vai ser uma lição muito interessante. E eu também quero aproveitar esse momento só para te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, você aproveita aí. Se você gostar desse vídeo, você dá um like. Se você não se inscreveu, se inscreva aí, tá bom? Nos ajuda aí a alavancar aí esse canal, tá bom? Que a nossa finalidade é o que eu sempre digo, é de proclamar a palavra de Deus, entendeu? A divulgação da palavra de Deus para nós é o mais importante, tá bom? Aí você dá aí o seu comentário também, não se esqueça de dar um toquinho no sininho, tá bom? Para você sempre receber os novos vídeos que nós estamos colocando aí, tá bom? A finalidade é essa, divulgar. Bem, mordomia do trabalho, lição 9, o texto áureo diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. 2 Tessalonicenses 3,10. A verdade prática diz: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Então, vocês veem que a lição vai ser boa, né? E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 6 a 13. E o nosso objetivo geral é esclarecer que o trabalho honesto dignifica o homem, né? Enobrece o cristão. Esse é o nosso objetivo geral. Agora, tem os objetivos específicos, que é mostrar o trabalho de Deus na Bíblia, né, no primeiro tópico, e correlacionar no segundo tópico a Bíblia com a mordomia do trabalho e elencar os princípios cristãos no terceiro tópico, ok? Então vai ser muito interessante isso. Bem, a concepção bíblica muda, né, o sentido do trabalho em nossa vida. Por quê? Porque ela tem o trabalho como uma necessidade do ser humano em todos os aspectos que nós vamos estudar aqui, entendeu? Então, o trabalho sempre foi algo que, de capa a capa na Bíblia, mostra como algo muito importante na vida do ser humano, né? Deus nunca foi a favor da ociosidade. Deus quer que o homem seja sempre ocupado com alguma coisa. Então, não tem algo melhor que nos ocupar do que o trabalho, né? E quando se fala em trabalho, não está se falando só de trabalho físico, braçal. Há pessoas que acham que o trabalho é só o braçal, né? Há pessoas que trabalham com a mente, o escritor, né? Para escrever, ele tem que ler, escrever, então ele trabalha com a mente. Outros trabalham com o corpo. Então, nós temos os talentos que nós vamos ver nessa lição, que cada um, né? Deus deu um talento para que fosse usado no trabalho. Cada um tem uma capacidade, cada um tem inclinação, um é pintor, o outro, né, é pedreiro, é carpinteiro, como foi Jesus, o pai dele, terreno. Quer dizer, Deus quer que nós tenhamos a nossa vida ocupada em alguma coisa, né? Mas Ele também nos dá os talentos para que nós possamos usar o nosso talento no trabalho, cada um na sua condição, né? E nos dá os talentos também para ir trabalhar na obra dele, né? Então, nós temos o nosso trabalho também cristão, digno é o obreiro do seu salário. Tem pessoas que são dedicadas à obra de Deus, né? Então, é um trabalho também espiritual, ok? Então, Deus escolhe cada um para uma coisa. Bem, o assunto dessa semana mostra isso, que a ociosidade, Deus não fez o homem para isso, né? Então, essa o sentido dessa lição do trabalho. Bem, trabalho, começando aqui no tópico, o trabalho de Deus na Bíblia. O trabalho de Deus na criação do universo, né? A Bíblia revela, né,
que Deus criou o universo e criou os seres vivos em 6 dias. Todo esse planeta, ou melhor, todo esse universo foi criado por Deus, e ali ele botou os seres humanos, né? Criou também os anjos, quer dizer, o trabalho de Deus é um trabalho superior, infinitamente, né? Porque Deus mostrou o que aqui? Com a criação do universo, a sua onipotência, a sua onisciência, né? Deus criou esse universo bonito, né? Você veja que paisagista que não era Deus, né? Que maravilha, a gente olha a paisagem desse mundo, é uma maravilha. Embora o homem já danificou muita coisa, mas a gente vê a beleza do universo, que só um Deus, né, onipotente é que poderia fazer isso. Onipotente, caprichoso, fez tudo certinho, né? Então, foi um trabalho de Deus, certo? E Deus, a Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, é o ponto final da Bíblia. Deus criou tudo, né? Mas infelizmente a gente sabe que a teoria, essa falsa teoria, né, de que o universo surgiu de uma explosão, Big Bang, que é ensinado a eles, por acaso, né, apareceu o mundo. A gente sabe que tudo isso é uma balela, né? Isso aí, o ímpio, que é ateu, aquele que não acredita em Deus, a Bíblia diz que por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, né, não quer saber. Todas as suas cogitações são não a Deus. Então a Bíblia considera, né, o ateísmo como uma insensatez do ser humano, que um dia, aqueles que não se arrependerem e não mudarem de ideia, um dia eles vão comparecer diante de Deus, vão ser envergonhados diante de Deus, porque hoje eles zombam de Deus, e Deus deixa, né? Mas vai chegar um dia que todos vão comparecer diante do trono branco, e lá eles vão ficar envergonhados diante da criatura mais poderosa, mas não, a criatura poderosa do universo. Eles vão estar diante dela. Aquele que eles negaram a vida toda, eles vão ter que reconhecer, né? Antes de ser lançado no lago de fogo, aqueles que não se arrependeram, eles terão que reconhecer quem é a pessoa de Deus, né? Mas Deus criou o universo, foi o trabalho de Deus, certo? Deus já dá o exemplo, né, de trabalho. O trabalho de Deus também é a criação do homem, né? A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida nele, né, nas suas narinas, ele se tornou assim uma pessoa, ou seja, uma alma vivente, né? É o que nós somos hoje. Mas foi uma obra de Deus, o sopro de Deus, né, no homem formado do pó da terra, nós se tornamos isso que somos hoje, né? Mas Adão numa situação diferente, é claro, né? Mas também a palavra mostra, né, que enquanto Deus criou o Filho e o Espírito Santo, né, a primeira pessoa da Trindade criou, e a segunda pessoa e a terceira, o Filho e o Espírito Santo, eles não ficaram de braços cruzados também, eles também tiveram participação, né, na criação do homem. A Bíblia diz que, né, tudo foi criado por ele e para ele. Isso é interessante a gente saber, tudo foi criado por ele e para ele, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo participou da criação do homem também, né? E também o Espírito Santo, lá em Jó 33:4, também mostra que o Espírito Santo participou da nossa criação também. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do homem, né? Então Deus continua a trabalhar. Deus não está ocioso lá no céu, né? Há 2000 anos atrás, Jesus foi acusado, né, de estar desrespeitando o sábado. Jesus disse: olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está em João 5,17, o Evangelho de São João 5,17. Então o Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, ele trabalha em prol da criação. Deus não fez como um relojoeiro, faz o relógio e entrega para outro. Não, Jesus deixa claro isso. Deus, ele criou o universo e cuida do universo. Ele mantém ainda a sua atenção. Deus não abandonou a gente, não abandonou o universo, ele continua cuidando da gente, certo? Isso aí é muito importante a gente saber isso, né? Lá no Salmo 24,
versículo 1, deixa isso bem explicado, certo? Jesus sempre foi acusado pelos fariseus, mas ele sempre tinha uma resposta que mudava a situação, mas os fariseus não aceitavam isso, né? Porque os fariseus não entendiam o espírito da lei, ou não queriam entender, né? Bem, vamos aqui agora para a segunda parte. Essa segunda parte aqui, repetindo, ela vai mostrar a Bíblia e a mordomia do trabalho. O homem foi criado para trabalhar, para se mexer, né? Quando Deus criou o homem, ele logo estabeleceu uma atividade para ele, algo que fizesse parte da vida dele, né? Então, no plano divino, o homem foi feito para trabalhar. Então, a Bíblia diz que tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e versículo 15. Então, ao criar o homem, Deus logo coloca ele no trabalho, entendeu? Deus dá logo uma atividade a ele. Então, o trabalho, antes da queda, o trabalho ele não é um castigo, não. Deus não, porque o homem pecou, Deus botou ele para trabalhar. Deus, quando criou o homem, já criou com a finalidade dele trabalhar. Como é que a gente vai viver sem fazer nada, né? Cada um na sua profissão, cada um na sua atividade, né? Mas todos são direcionados a se mexer, a fazer alguma coisa importante para si mesmo e para as pessoas, né? Então, o trabalho, ele é antes da queda. As duas primeiras atividades dos homens foram lavrar e guardar a terra. Eles foram colocados no jardim do Éden, entendeu? E ali eles estavam trabalhando, certo? Então, nesse sentido, podemos deduzir o quê? Que antes da queda o trabalho era agradável, sem desgaste físico, mental, sem doença, entendeu? Sem o perigo de morrer, né? Não tinha medo de morrer, porque o homem não tinha pecado ainda. Então, a gente pode afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, o trabalho ele não foi um acidente pós-queda, né? Isso aí a gente tem que entender. Deus falou, tu pecou, né? Agora tu vai ter que trabalhar. Nada disso. O trabalho se tornou pior, né? Diferente. O trabalho de agradável passou a ser algo sufocante, certo? Agora vamos ver aqui o trabalho depois da queda. Antes da queda era um trabalho tranquilo, agradável, gostoso, né? Adão não tinha que reclamar naquele paraíso com a mulher dele ali trabalhando. Mas o trabalho depois da queda, infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido. Primeiramente, o medo. Quando Adão pecou, juntamente com a sua mulher, a primeira coisa que Adão sentiu foi medo. Quando Deus se aproximou, o medo, né? Então, o medo, ele traz muitas doenças. Traz doenças físicas, o medo traz doença emocional, mental. O medo é terrível na vida da gente. Viver com medo não é fácil. Entra em depressão, entendeu? E hoje nós temos que tomar cuidado, do jeito que as coisas estão, o medo pode nos dominar. Mas a Bíblia diz que Deus não tem nos dado o espírito de medo. Essa é a promessa para o crente, né? Deus tem nos dado o espírito de coragem. Então nós temos que enfrentar a situação. Então, o medo tomou conta por causa do pecado, já mudou tudo. E Adão ouviu uma palavra tremenda da parte de Deus. Você já pensou o que não passou na cabeça de Adão? Ele falou, agora acabou tudo. Quando Deus falou, olha, maldita é essa terra por tua causa. Botou o dedo mesmo na ferida dele. Você já imaginou um homem ouvir que um planeta, um universo foi amaldiçoado por causa dele? Né? Foi amaldiçoado mesmo por causa do pecado. Ele desobedeceu. Então, isso aí trouxe o quê? Um impacto na vida de Adão, que ele já tinha perdido já a sua bênção da comunhão com Deus, né? Então, houve essa mudança, o medo, a maldição, essa mudança nele e na terra. A ecologia também foi mudada. As condições ambientais foram transtornadas, né? A terra hoje geme pela sua libertação, que eu acredito que vai acontecer no milênio, nos 1000 anos de paz, né? Quando a maldição da terra vai ser tirada, o diabo vai estar preso e Jesus vai estar reinando aqui na terra. Então,
durante esse espaço de 1000 anos, então nós acreditamos que durante esse tempo nós vamos ter uma vida melhor. Agora, hoje, do jeito que a gente está vivendo nessa situação difícil, né? As coisas não estão fáceis, mas por causa das mudanças que já houve lá do começo. Porque não era essa a finalidade de Deus quando Ele criou a terra, debaixo dessa maldição toda, né? Não era essa situação. Então, em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Maldita será a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias. Foi apontada aqui a maldição. Com dores comerás dela todo dia. Não vai faltar, né? Mas aí vai ser com dor. Não é fácil, né? Então, o que era leve, suave, agradável por causa do pecado, tornou-se um fardo brutal, desagradável na vida da gente, né? Isso aí sobrou para todo mundo, certo? Terceiro aqui, o trabalho tornou-se desgastante. Por quê? Esse versículo, ele é o símbolo do desgaste, do trabalho na Bíblia. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Entendeu? Então, a expressão suor do seu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental, esforço físico e emocional também. Há trabalhos desgastantes, a preocupação, né? Não é fácil. As coisas mudou muito com a entrada do pecado no mundo, né? E Adão viu isso na pele. Adão viveu quase 1000 anos. E ele viu a bobagem que ele fez, né? Porque ele foi colocado fora do Éden, né? E talvez ele tinha até esperança de voltar, né? Até ele podia ter esperança de voltar para o jardim, que ele sentiu saudade. Mas Deus colocou um querubim, Deus sabendo disso, botou um querubim lá, para ele não entrar mais lá. Tirou as últimas esperanças dele. Agora, só quando Jesus viesse e morresse pelos nossos pecados, é que nós seremos restaurados novamente, né, no arrebatamento da igreja. Então a coisa é longa e dolorosa, é um processo para recuperar tudo de novo. Não foi fácil, né? O próprio Filho teve que vir à terra para fazer isso. Então, quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas, entendeu? Cansadas por causa de suas atividades profissionais. Não é fácil. Tem pessoas que têm muita responsabilidade, né? Por causa do trabalho, medo de ficar desempregado, a oscilação né, no mercado de trabalho é tremenda. Tudo isso traz um desgaste físico. E não é todo mundo que aguenta não, gente. Entendeu? Não é todo mundo que suporta um desemprego. Não é principalmente pessoas que moram em lugares que ele pode chamar a casa dele de dormitório. Ele sai 4 da manhã para trabalhar e volta 8, 9 horas da noite só para dormir. A casa dele se torna um lugar só para dormir. Entendeu? É dormitório. Quer dizer, isso tudo com o passar dos anos desgasta a pessoa. Às vezes a pessoa não pega uma alimentação direito, ganha pouco, mas tem que ir. Então tudo isso traz desgaste físico, desgaste mental. Mas não era o plano original de Deus isso. Deus nunca quis isso. Entendeu? Mas infelizmente pelo homem entrou o pecado no mundo, né? Então esse pecado veio com um pacote de maldição. Por isso que o homem vive nesse desespero, pessoas se suicidando, tirando a vida. Não é que o trabalho não tem essa finalidade, mas as pessoas não conseguem às vezes alcançar aquilo que quer, né? E a vida é difícil, pessoas que ganham pouco, então se descontrolam às vezes, e tem o diabo aí para perturbar. Então o trabalho se encaixa aqui, ó. Tenho visto o trabalho de Deus nos deu, tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então às vezes o trabalho é esse aí, o cara fica afligido, entendeu? Também declarou, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Entendeu? Isso está lá em Jó 5,
capítulo 5, versos 6 e 7. Então essas coisas não era o plano original, mas por causa do pecado, as pessoas se afligem, né? É bom trabalhar, é bom ter uma ocupação, mas muitas vezes não é agradável como era o plano de Deus, entendeu? Muitas vezes não é. Às vezes a pessoa faz até o que ele não gosta porque não tem opção. Fazer o quê? Né? Isso aí acontece. Então nós vamos agora aqui para a terceira parte, porque se Deus, quando Deus criou, Deus nos criou, né? Se Deus criou as pessoas para trabalhar, com certeza Deus dá os dons a cada um. Cada um tem um jeito para uma coisa, né? Mas não seria no plano original estressante como é, certo? Bem, vamos aqui para o 3, para o final. Princípios cristãos, né? A gente entender que o esforço para o trabalho não é só físico, ele é mental e emocional. Entendeu? Um escritor que vai escrever livro, né, ou uma revista, ou qualquer coisa, ele tem um esforço físico, mas o esforço dele mesmo é mental e emocional. Entendeu? Ele tem que saber o que ele vai escrever. E quem escreve tem que ler muito. E é cansativo para a mente, ainda mais depois de uma certa idade. Ainda bem que a gente tem a mente de Cristo, né? Os cristãos. Então a gente precisa entender essa parte. É muito importante que trabalho, muitas vezes o trabalho físico ele é até melhor porque extravasa as emoções, né? Mas é cansativo, tem que ter saúde, né? E hoje o homem se enfraquece fisicamente, e o trabalho físico o homem às vezes não vai muito tempo com ele. Mental, a pessoa pode ter um Alzheimer, né? Então não é fácil, hoje o trabalho se torna estressante. Então uma pessoa que escreve, o outro toca, o outro se dedica à música, cada um tem um dom, né? O outro trabalha numa obra, né? O outro é um administrador. Então cada um na sua função, mas de qualquer forma atinge a mente, a emoção e o corpo físico, certo? Então o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. É os princípios cristãos para o trabalho. A ideia do próprio esforço, né? Vamos ver aqui. Não há trabalho sem esforço. Pode ser, trabalho leve para o corpo, mas para a mente não é. Às vezes tu vê um camarada administrando um comércio, um grande mercado, uma firma, ele não está pegando peso nenhum. Pô, o trabalho levinho para o físico, mas para a mente não é. Entendeu? Às vezes o trabalho é pesado para o corpo, mas para a mente é tranquilo, ele não tem esforço nenhum mental. Entendeu? Pode dar um duro tremendo, mas a mente dele está tranquila num certo ponto, que ele não tem esquentamento de cabeça. Agora a pessoa lida com milhares de pessoas, tem que dar conta daquilo tudo, não pega um peso, mas e a mente? O peso está na mente, ou nas emoções, você saber relacionar com dezenas e centenas de pessoas, o teu trabalho exige que você lide com centenas de pessoas diferentes no mesmo dia, pessoas grossas, mal educadas, entendeu? Pessoas nervosas, estressadas, entendeu? Eu estava numa fila para tirar a Xerox, e o homem que estava na minha frente, na hora de tirar a Xerox, o rapaz da Xerox falou para ele, vem cá, o senhor ali agora vai tirar a Xerox também. Ele falou, não estou te perguntando nada, não quero saber não, tira a minha Xerox aí, deixa de conversa. Agora você vê, você lidando com pessoas assim, dia todo, né? Vem os educados também. Então tudo isso não traz um estresse físico, mas acaba atingindo, porque você, né, mexe com o teu emocional às vezes, né? Então não é fácil o trabalho hoje em dia, principalmente no relacionamento. Então essas coisas assim, o princípio bíblico o homem comerá a partir do seu esforço. Bom ou ruim, o homem tem que trabalhar, né? Dentro daquilo que ele tem a sua vocação. O trabalho deve ser diuturno. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde, ou seja,
né? Eis a perspectiva bíblica que o apóstolo Paulo diz: trabalhar noite e dia para não ser pesado a ninguém. Isso aqui ele usa essa palavra, né? Ele falou que não que ele não tivesse autoridade, mas ele estava dando exemplo, que ele estava numa igreja de muita gente preguiçosa, né? Porque muita gente ali, ele pregou sobre a volta de Jesus, muita gente ali já achava que Jesus vinha logo, parar de trabalhar, até venderam coisas de sua propriedade para Jesus vir logo, mas depois ele explicou direitinho que não era assim, né? E muitos preguiçosos aproveitaram isso para não trabalhar, por isso que ele está falando, né? É isso aqui, a perspectiva bíblica é: pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz serás e te irá bem, lá no Salmo 128, 2. Não ser pesado a ninguém. Outro princípio é o exposto por Paulo aos Tessalonicenses. Ele diz aqui, nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Isso aqui não é que ele passou a vida toda trabalhando noite e dia. Isso aqui ele usa essa palavra ali naquela igreja, porque ele tinha uma equipe, ele era fazedor de tenda. As igrejas começando não tinham como sustentar ele. E ele diz aqui, não que eu não tivesse autoridade, ele tinha autoridade para ser sustentado pela igreja, mas para dar o exemplo, né, da situação que se encontrava essa igreja, então ele preferiu não ser pesado a ninguém, certo? Então ele foi trabalhar com a sua equipe, fazer tenda, mas teve igrejas que sustentou ele, né? Uma das igrejas que ele nunca pegou nada foi a igreja de Coríntios, mas teve outras igrejas como Filipenses que ajudou muito o apóstolo Paulo. Mas quando ele percebia que o ambiente não estava para aquilo, ele dava o jeito dele, ele não dependia, né? Principalmente as igrejas começando tudo nova naquela época. Bem, o preguiçoso não deveria comer. Isso aí é a ordem que o apóstolo Paulo diz, certo? Parece um discurso duro, mas a pessoa que não gosta de trabalhar querem ter um padrão de vida como se estivesse, não tem como, né? Pessoa viver de aparência, entendeu? Isso aqui é um aviso para a gente não querer viver de aparência, entendeu? A Bíblia, ela é muito clara a esse respeito, porque quando ainda estavam convosco, vos mandando, se alguém não quiser trabalhar, que não coma também, certo? Então, o que ele também está querendo dizer aqui? A necessidade do trabalho é principalmente para a boca, entendeu? É isso aí, o trabalho é para a boca, meu filho. O trabalho é para comer, certo? É o principal. Agora, quando tem condições, ele trabalha para as demais coisas, para ter o sustento completo, né? Da vestimenta, da sua casa, moradia, tudo direitinho. Mas o principal objetivo do trabalho é para a boca, porque se agora não quer trabalhar, não coma, entendeu? Então, o trabalho, a sua principal é para a boca. Agora, nós vamos aqui para o final, uma coisa interessante aqui, nada fácil há um custo para o nosso sustento. A Bíblia condena expressamente a preguiça, certo? Preguiça do diabo. Bem, vamos lá. Relação empregado e empregadores. Vamos ver aqui. Tanto o empregado como o patrão tem que manter os valores da palavra de Deus. Patrões cristãos, a orientação do mandamento de Deus é essa: vós, senhores, fazei o mesmo para com ele, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor dele é vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Então, os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob a pena de serem condenados por Deus, entendeu? O patrão cristão, ele tem que dar o exemplo para o seu empregado, ser honesto com ele dentro da lei. Agora, os empregados também, eles têm orientação também da Bíblia. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, certo? O patrão, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Agora, o importante, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo. Não servir na vista, porque tem empregado cristão nó cego, entendeu? Ele dá nó cego mesmo na igreja, no trabalho dele. Engana, se encosta, entendeu? Então isso aí é pecado. Se pega mal para um crente, é mau testemunho, né? O crente não pode fazer isso. Ser preguiçoso lá no trabalho, ficar sugando o sangue dos outros.
certo? Então, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração, não de má vontade. Um crente trabalhando numa firma, onde todo mundo sabe que ele é crente, ele trabalhar com má vontade, dando mau testemunho, é feio, né? Então, não trabalhando para o Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, os empregados cristãos, eles não devem fugir do seu compromisso de trabalho, antes devem executar como se fosse para Deus. Aí quem vai ser glorificado é Jesus, né? Sigo o último aqui: não submeta ao trabalho vil, o trabalho escravo, exploração infantil, né, como ofícios oriundos do vício do crime, da prostituição, são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho. Então, trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja glorificado. Nada de prostituição, abominação, vício, nada disso é coisa para crente. Tudo do crente, o trabalho do crente tem que ser honesto. Nada de vender droga, fazer coisas que desagradam a Deus, entendeu? Então, querido, que Deus te abençoe, tá? Que você dê uma boa aula e que você seja usado por Deus, tá bom? E Deus te abençoe, tá? Dê uma boa aula e Deus vai te abençoar.